Olá, meu nome é Christian e no vídeo de hoje falarei sobre as principais habilidades de um vendedor vencedor, de um vendedor profissional, de um vendedor outlier. Porque o mundo das vendas é feito de exigências e pressão e quem é vendedor, quem é dono de algum negócio, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o que talvez você não saiba é que existem formas de controlar todo esse estresse e não deixar que os problemas do dia a dia afetem o seu desempenho. Saber controlar as emoções, ter inteligência emocional é apenas uma das habilidades de um vendedor, de um empresário ou um gestor de sucesso. Diariamente enfrentamos situações desagradáveis, tipo vendas que tinha tudo para dar certo e no fim das contas não dão, a meta mensal que não foi batida, o baixo fluxo da loja, clientes barraqueiros. Bom, os motivos para que o desânimo bata são muitos. E deixar que esses problemas tenham influência sobre a sua mente é o que pode estar impedindo você de ter sucesso. Vamos entender um pouco mais no decorrer do vídeo. Atualmente, é mais difícil as pessoas comprarem daqueles vendedores agressivos, que não deixam o cliente falar e tentam empurrar produtos e não se importar se estão enganando o cliente. O que importa é ele bater a meta dele. Não é difícil encontrar algum cliente que diga que prefere ir a uma loja e não ser abordado por um vendedor. E aí, se considerarmos a falta de técnica de vendas e a forma como acontecem os atendimentos, não é difícil entender o motivo do cliente pensar assim. Hoje os clientes compram de um vendedor que possa ser um aliado e que também o ajuda a resolver os seus problemas. Então, você precisa estar ciente de que o seu papel é muito mais consultivo. Então, você é obrigado a construir um relacionamento com seus clientes. Se você parar para pensar, as relações de consumo mudaram drasticamente desde que a internet passou a estar ao alcance de todo mundo 24 horas por dia. Hoje, o cliente está muito mais consciente e bem informado e eu acredito que isso só vai piorar com o passar dos anos. As prioridades dos clientes são outras. Por exemplo, eles podem escolher uma marca porque ela é forte em causas sociais ou usam embalagens sustentáveis, etc. Também não é raro encontrar clientes que chegam até o vendedor com todos os detalhes sobre o produto na ponta da língua. E antes de decidir qual negócio fechar, esse cliente ele já fez muita pesquisa. E aí nesse momento, muitos vendedores se perguntam: o que dizer para alguém que aparentemente já sabe tudo? Acontece que agora o conhecimento do vendedor deve ser igualmente dividido entre produto e cliente. É claro que você precisa conhecer tudo sobre o que está vendendo, mas o seu conhecimento também precisa abranger pessoa, comunicação e relacionamento. Se você conseguir entender o que o cliente de fato precisa e saber qual dor que ele pretende sanar com o seu produto, você está na frente de vários concorrentes. São muitas mudanças e outros questionamentos podem aparecer, tipo: como que eu vou abordar esse tipo de cliente? Ou como eu vou bater minhas metas com esse tipo de dificuldade? Preparar-se para ser um vendedor mais atualizado é essencial para quem trabalha com vendas e quer manter ou melhorar o seu rendimento. Tem algumas habilidades que você não pode deixar de ter. E eu começo falando de uma que é uma das principais, que é o mindset. Mindset. E antes de falar sobre mindset, vale explicar o que isso significa. O mindset é o padrão de pensamento adquirido em experiências passadas. Com essas informações, nós criamos padrões de raciocínio que nos levam a adotar certas atitudes e essas atitudes se transformam em nossos hábitos. É o resultado de experiências que se transformam em meios de você enxergar a sua vida.
Se explorarmos melhor a palavra, veremos que ela é composta, na verdade, por duas. Mind, que significa mente, e set, que significa configuração. Ou seja, ela é a forma como você está programado para encarar a vida. Como você pode imaginar, mudar a sua mentalidade perante o mundo não é algo que possa ser realizado assim, da noite para o dia. Acontecimentos ao longo dos anos construíram o mindset que você tem hoje. Portanto, mudá-lo exige um comprometimento e muita disciplina. As suas atitudes são responsáveis por criar os hábitos que ditam o seu comportamento. Portanto, modificá-las é algo que deve ser feito ainda hoje, a fim de sustentar o seu novo padrão de pensamento. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, não vai conseguir um resultado diferente. Então, mude o seu mindset para isso. Crie valor. Se o seu produto não tem valor, mas apenas preço, ele é facilmente substituível por um mais barato. E a diferença entre valor e preço é que preço é a quantidade de dinheiro que você paga por um produto. E valor não é expresso em números, é determinado pelas vantagens que o produto ou serviço traz para você. Os bons vendedores sabem disso e têm a missão de dar valor ao que vende. Se você já faz isso, com certeza está na frente de vários outros vendedores que praticamente só atendem. Agora, um vendedor profissional, um vendedor outlier, é aquele que cria valor para o cliente. E isso não é nem um pouco fácil. E como eles criam esse valor? Tem todo o método para isso. E claro, também muito treinamento. Mas se você fizer esses dois passos que eu vou te falar agora, já vai te ajudar bastante. O primeiro é você entender as características, vantagens, benefícios e diferenciais dos produtos que você vende. E o segundo passo é escutar atentamente o seu cliente, pois ele vai dar várias pistas valiosas. Pode ser que o seu produto tenha uma função maravilhosa, mas de nada adianta se ela não for essencial para o seu cliente. Foque no que no que o seu produto pode fazer pela vida do seu cliente e principalmente de como pode transformá-la. Relacionamento. O papa do marketing, Philip Kotler, dizia que para conquistar um cliente pode ser de 5 a 7 vezes mais caro do que vender para quem já comprou de você. Um novo cliente exige um grande esforço em propaganda, em construção de confiança, tem que se fazer muitos contatos e também é muito mais cansativo para se fechar a primeira venda. Então, você deve ir além, sem fazer aquele atendimento meia boca. Você deve buscar e fazer o melhor para o cliente, oferecer o que realmente vai trazer benefícios para ele e entender suas reais necessidades. Já pensou que você pode ser a diferença entre vender uma vez, e isso a maioria dos vendedores já fazem, e vender várias vezes e ser uma referência para o seu cliente? Criar um relacionamento com o cliente é muito positivo para as vendas. Quanto melhor você conhece o seu cliente, mais valiosa será a sua ajuda. A primeira venda possivelmente exija mais esforço para se criar um vínculo. Entretanto, nas próximas vendas, se você fez um atendimento com excelência, não será tão difícil assim. Então, não feche uma venda, abra um relacionamento. Liderança. Aí você deve estar se perguntando, né? Pô, como assim liderança? Eu não sou chefe de ninguém, eu sou empregado. Ou eu sou sozinho aqui na minha loja, não tenho nenhum funcionário. Então, você tem que entender uma coisa, que ser líder não tem a ver apenas com ocupar o posto mais alto. Líderes podem estar em todas as esferas da empresa, em diferentes postos. Isso porque eles, na verdade, são aqueles com a capacidade de engajar e também de influenciar positivamente as demais pessoas.
Muitas vezes o vendedor ou o empresário precisa liderar a si mesmo, buscando maneiras de se manter engajado com o trabalho e buscando sempre otimizar seus processos e técnicas. Mesmo que o mercado e os clientes tenham mudado, é, a figura do vendedor é essencial para toda e qualquer empresa. Você não pode se esquecer disso nunca. Principalmente se você for um vendedor com esse entendimento de liderança. Aí você é um vendedor fora da curva. Tenha o controle. Em vendas, a única coisa que está sob o seu total controle é o seu próprio comportamento. Praticamente nada além disso está ao alcance para que se possa modificar. O humor do cliente, a variação do preço do produto, o estoque, as metas estipuladas, por exemplo, não dependem do vendedor. Você tem que concentrar sua energia naquilo que você pode mudar, que no caso é o seu comportamento. Ao invés de ficar lamentando a venda que você perdeu, né? Ou que o fluxo está muito baixo e que não tem cliente para você atender, você tem que seguir em frente e aprender com as falhas a fim de não repeti-las. É claro que não é fácil se abalar com os nãos que são impostos, mas é o controle das emoções que vai te diferenciar dos demais vendedores. A jornada para ser um vendedor de sucesso passa por uma busca constante pelo autoconhecimento. Mudar o seu pensamento é fundamental para conseguir abrir e trilhar novos caminhos. O não você já tem. O não faz parte do jogo. Use o não ao seu favor. Saiba escutar. Outro ponto importante é você saber escutar o cliente. Simples assim. Você tem que usar técnicas para conduzir seu cliente a se abrir. Foi-se o tempo que o vendedor bom era aquele vendedor que só falava, enrolava e quase não deixava o cliente falar. E vale eu explicar a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir remete ao sentido de audição, é aquilo que o ouvido capta. Já escutar é quando você presta atenção, quando você tenta entender o que está sendo dito. Você precisa escutar para conhecer o cliente, mas presta atenção. Estou falando de escutar verdadeiramente. De fato, você tem que querer entendê-lo. Muitos vendedores escutam já procurando um contraponto para rebater, ou só esperando o cliente terminar para poder oferecer mais uma vez outros produtos. Ao escutar o cliente, escute verdadeiramente, como eu disse, né? Busque conhecê-lo e entender o que ele quer, espera e deseja do seu produto. Saber escutar é uma competência apreciada em empreendedores de sucesso, né? Grandes líderes e ainda mais essencial para vendedores profissionais. Use o nome. Ao ouvir nosso nome, nossa atenção imediatamente é capturada. O nome de uma pessoa é o som mais importante, é o som favorito dela. Chamar o cliente pelo nome tem que ser um hábito. E isso te aproxima dele, gera uma sensação de estar com um amigo, porque isso demonstra, né, interesse pessoal. Também indica uma atenção especial e o mais importante, cria uma conexão. Mas você tem que usar com sabedoria para não banalizar o nome da pessoa e deixar a conversa maçante, repetindo o nome em todo final de frase. É como uma música favorita. Você gosta de ouvir, mas se ouvir muitas vezes, você acaba enjoando. Imagine e concretize. Uma das posturas do vendedor de sucesso é já iniciar uma venda sabendo que vai fechá-la. Já iniciar o dia sabendo que será um dia de ótimas vendas. Você tem que acreditar no que faz, acreditar na sua empresa e saber o valor do que você vende. E entender que para concretizar a venda só está faltando um detalhe, que é você. Só falta a sua entrada, a sua atuação, o seu brilho.
o seu jeito único de fazer as coisas. Adotar esse mindset diminui o medo e a insegurança na hora de vender. E isso com certeza vai potencializar o seu desempenho. Isso tem muita força. Imagina o contrário. Imagina o cara acordar de mau humor, pensando que hoje vai ser um dia ruim, que não vai vender nada, dentre outros problemas que são vários no decorrer do dia. Você acha que esse cara vai ter um excelente dia? Claro que não. Entenda que o não, o negativo, é muito mais forte que o positivo. E ele terá o que ele está pedindo: problemas e um dia ruim. E esse foi o vídeo de hoje. Falei um pouco sobre as habilidades para ser um vendedor outlier. Espero ter te ajudado. Dúvidas é só deixar aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido e bora pra ação!